Iniciou? Yes. Yes. Ok. Agora vamos aguardar o pessoal entrar, então, que ela vai abrir a sala agora. Tá. Tá bom? Se você quiser, por enquanto, deixar a câmera e o microfone desligado, fique à vontade, tá bom?
Bom dia, Rafaela. Vamos aguardar os alunos entrarem e iniciaremos.
Bom dia a todos. Mais alguns instantes e iniciaremos. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Comissão Etno. Vamos dar início agora ao nosso evento, tá? O meu nome é Marcelo, sou uma pessoa branca, cabelos castanhos claros, estou utilizando óculos, uma camiseta branca com algumas descrições e desenhos afro-indígenas. Atrás de mim possui uma porta em madeira e uma parede.
Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Festival ZAI Afro-Brasileiro e Africano do Instituto Federal do Campus de Birigui. Eu serei o mediador dessa palestra, que tem como tema o protagonismo feminino na luta contra o racismo, né? E antes de mais nada, eu tenho que agradecer a todos que estão aqui. Algumas pessoas ainda não conseguiram entrar devido a um atraso na nossa cerimônia de abertura, mas nós daremos início para conseguirmos terminar em tempo hábil essa nossa palestra, que o professor Roberto vai estar descrevendo. A Comissão Etno é uma comissão do Instituto Federal do Campus Birigui. Ela é efetivada pela Portaria 87, do dia 1 de outubro de 2019. Ela tem como propósito colaborar na formação de uma sociedade mais justa para todos, né? A missão é desenvolver ações, eventos que promovam o conhecimento da cultura e do pensamento das vivências, né, dos povos negros e indígenas. A Comissão Etno de Birigui, ela tem realizado diversas palestras, cursos, formações, né, desde a parte da forma externa do Instituto Federal como interna para docentes. Ela organiza várias visitas técnicas, efetivou já visitas técnicas a algumas aldeias indígenas, como a de Catu de Braúna, o Museu Afro-Brasil em São Paulo, e também é a idealizadora dos eventos Arandu Festival Indígena, do Instituto Federal Campus Birigui, que acontece em abril, e o ZAI, que acontece agora, no mês de novembro, e os nomes Arandu e ZAI, ambos significam conhecimento, pois a nossa Comissão Etno Birigui acredita que este é um dos caminhos para construirmos uma sociedade antirracista. E agora eu vou apresentar para vocês nosso palestrante, o professor Roberto Rilo Bíscaro. Ele é doutor em dramaturgia norte-americana pela USP. Ele administra os blogs Albino Incoerente e o canal Robertando, que no YouTube. São canais excelentes, se vocês não são inscritos, aconselho que vocês se inscrevam também. E hoje ele vai nos trazer um momento de conhecimento e descontração sobre o título que é a Music Afroteca. Então agora eu convido para participar aqui e trazer essa maravilhosa palestra o professor Roberto. Bem-vindo, professor Roberto. Oi, bom dia, Marcelo, bom dia, participantes. Eu agradeço muito o convite da Comissão Etno de participar deste evento. Eu sou um senhorzinho bem branquinho, para autodescrição, né? Muito branquinho mesmo, porque eu sou albino, uso óculos, tenho cabelos longos, mas eles estão presos, e atrás de mim deve ter uma parede só, porque eu estou num cômodo aqui da casa onde não tem nada, que é onde eu posso ficar um pouquinho mais isolado para participar desse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que não tem muito para descrever. Em alguns momentos eu já vou desligar a minha câmera, porque eu vou apresentar slides enquanto eu falo, e uns trechos de vídeos. Eu ia apresentar as canções completas, mas eu vou apresentar só uns trechinhos que é para vocês sentirem a vibe, né? Depois, essas canções todas tem no YouTube, quem assina o Spotify tem no Spotify, olha eu fazendo propaganda aqui sem receber nada do Spotify, no YouTube vocês encontram tudo, tá? Então, por isso que eu vou desligar a câmera, inclusive já. Até mais. O microfone está aberto, né? Vou compartilhar a tela, e aí eu gostaria depois, inclusive, de um feedback para ver se vocês conseguem ver isso. Idealmente, vocês deveriam estar vendo... Nós já estamos visualizando já a sua apresentação, já, Roberto. Tá. Aí, conforme forem entrando pessoas, eu vou ter que sair deste modo para fazê-las entrarem, tá? Então, fique à vontade. Acontecerão vários momentos aí para a transmissão. Bom, então aqui está, esse primeiro momento é nome, né? O meu nome. E eu começo, na verdade, com essa foto. Nada agradável, mas eu acho que foi tirada em 1863, né? Roberto, é uma inserção. Logo abaixo aí tem a palavra ocultar. Pode clicar em ocultar, porque aí fica só a imagem da sua apresentação. Aí isto.
Tá, legal. É que eu não sabia se... Eu nunca sei o que vocês conseguem ver e o que eu consigo ver. Obrigado, Marcelo. De nada. Essa foto foi tirada em 1863 e são scars, né? São cicatrizes de um negro que era escravizado, conseguiu fugir, e aí, então, o médico tirou essa foto, nada agradável. Comecei com ela porque eu acho muito importante que a gente tenha um momento de consciência negra, né, do mês de novembro, não tem essa história de que todos os dias, de consciência humana, blá, 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 né, até porque a gente não ouve esse discurso quando é Dia Internacional da Mulher ou outros dias, então a gente tem que ficar desconfiado que esse discurso de não precisamos de um dia X, precisamos de todos os dias, isso só apareça quando está falando de consciência negra, né. Para a gente falar de música negra nos Estados Unidos, e a importância que essa música tem, né, no contexto do movimento negro e dos direitos civis e tal, a gente tem que começar a falar da escravidão nos Estados Unidos. Eu vou ser bem breve, né, eu vou enxugar a palestra ao máximo, para a gente sim, se tardar muito para a hora do almoço e tudo mais, mas assim, a escravidão nos Estados Unidos, ela começou, vamos dizer assim, oficialmente, né, o primeiro dado histórico que a gente tem é quando alguns escravos, 20 escravos, né, 20 negros, eles foram capturados, o barco em que, navio negreiro em que eles estavam, foi capturado. Não é coincidência que esse navio negreiro era português, tá? E ele partira de Angola com 350 pessoas a bordo. Né? Dessas 350 pessoas que saíram de Angola nesse navio negreiro português, que depois foi pego pelos piratas britânicos, 20 chegaram a Jamestown. É o primeiro registro, que foi em 1619, da chegada de escravos nos Estados Unidos. Do número total de escravizados, né? Eu sou um senhorzinho velho já, pessoal, então, às vezes eu ainda tenho dificuldade de usar palavras modernas, tipo escravizados, não porque eu não goste delas, mas é porque foram mais de 50 anos falando a palavra escravos, tá? Então, às vezes vai sair escravizado, às vezes vai sair escravo, perdoem os mais modernos, tem que ter paciência com a gente que é mais velha. Em termos de números de escravizados que foram mandados para a América do Norte, né, para os Estados Unidos, mais ou menos, a gente nunca vai ter um número preciso, mas foi menos de 10% dos escravizados, né, dos africanos, chegaram até lá. Na verdade, o pessoal diz que a maioria desses negros escravizados foi para o Caribe e para baixo, né? América do Central, América do Sul. Só que aconteceu um fenômeno, e é claro, eu estou simplificando a história aqui ao máximo, né? Aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos, que embora eles tenham chegado em número bem pequeno lá, como as condições, embora ruins, eram menos brutais do que em outros lugares, né? A população de negros lá acabou crescendo, tá? Então, você pega, por exemplo, em 1860, havia 4 milhões de escravizados no país, tá? Ou seja, você fala, nossa, eles receberam nem 10% dos escravizados, só que em 1860 havia 4 milhões. Sim, porque as condições eram horríveis, mas não eram tão horríveis. Então, imagina como que eram as condições nos outros lugares, né? Quando a gente fala de escravidão nos Estados Unidos, a gente sempre tem que pensar na divisão entre o norte e o sul, tá, pessoal? Esse sul, que está aí, inclusive, no mapa, ele é um sul mais cultural do que geográfico. Tanto é que vocês estão vendo, por exemplo, o estado da Flórida, né, que é super sul, mas ele não está colorido. Texas é super sul, mas não está colorido. É porque existiu uma... um misto, né, de história econômica e história cultural. Nestes estados, a economia foi basicamente escravocrata. Tá? Então, a gente vai ver por quê. Estados como Mississippi, Georgia, Arkansas, né, que é aquelas
aquelas armadilhas da língua inglesa. Lá tem um estado que chama Kansas, esse aí que escreve quase igual, só tem o AR antes, não se pronuncia Arkansas, ou Arkansas, né? Se pronuncia Arkansas. Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Carolina do Norte, esses, quando vocês veem filmes, né, que falam o sul dos Estados Unidos e apresentam aqueles problemas de racismo, essa região geográfica. Por quê? Porque a economia do sul era muito dependente do trabalho dos escravizados, tá? Porque no começo, séculos 17, 18, lá era muito forte a produção de tabaco, de arroz, só que essa economia, ela entrou em decadência. Mas uma coisa que é interessante dizer é a estrutura social, né? Os proprietários, eles incentivavam divisões entre os seus escravizados, né? Então, você tinha, por exemplo, aqueles escravizados que trabalhavam na casa, então eles comiam melhor, eles tinham um relacionamento mais próximo com a família. Então, geralmente, esses escravizados denunciavam os que estavam no campo se queriam fugir, enfim, é aquela coisa, dividir para conquistar, né? Essa economia da produção de tabaco no Sul, ela colapsou, tá, no final do século XVIII. Só que aí o que aconteceu? Na Inglaterra ocorria a Revolução Industrial, e aí então eles precisavam muito de algodão para os teares ingleses. E aí, nos Estados Unidos, um americanozinho, ele inventou uma máquina que dava para você tirar as sementes do algodão, tal, fazer essa coisa toda. Aí, então, aquela economia do Sul migrou para a economia da produção de algodão, cotton, tá? E aí, então, isso era muito dependente do trabalho escravo. Então, a escravidão no sul dos Estados Unidos era um dos esteios da economia daquela gente. E isso era feito por negros. Então, imagina quando começou o processo do abolicionismo lá, que começou muito nos estados do norte, tá? Não que não houvesse escravos no norte, mas havia, mas eles existiam em menor número. Então, o número de abolicionistas lá era maior. Só que não se enganem, tá? Não imaginem que a economia do norte, porque a escravidão não era generalizada lá, não imaginem que ela não era também, que ela não lucrava, tá, com a escravidão. Lucrava porque tinha muitos nortistas que dependiam da indústria do sul e também muitos nortistas que traficavam escravos internamente, né? Então, lá era menor o número de escravos, era um lugar, vamos dizer assim, melhor para os negros, mas eles também tinham essa relação de dependência, às vezes, com a escravidão. Só que daí o que aconteceu? Em 1860, foi eleito um presidente que se chamou Abraham Lincoln, que depois foi assassinado, inclusive, enquanto estava no teatro. Ele era a favor de uma maior tolerância com a escravidão. Na verdade, aconteceu o seguinte, pessoal, ele era, esse presidente, contra alguns interesses dos estados sulistas. E aí, então, em 1860, aconteceu uma guerra civil nos Estados Unidos, tá? Ela durou de 1861 até 1865 e ela foi muito sangrenta. Na verdade, não há... vocês estão vendo aí, talvez, não, eu estou falando, também não precisa ver, mas foram 600 mil mortos, o que significa que em nenhuma outra campanha militar norte-americana morreu tanta gente quanto nessa, né? O número de mortos em guerra nos Estados Unidos é maior na luta que eles tiveram internamente. E quando o Sul perdeu a guerra, e ele ficou devastado mesmo, eles não deixaram pedra sobre pedra, tá? Foi assim, foi uma chacina, né? E a economia, então, foi em frangalhos, é um período que eles chamam de reconstrução, inclusive, vou ter que dar uma diminuída, gente, porque estão tocando a minha campainha aqui.
Eu tenho que permitir. Espero que tenha conseguido entrar. Apresentação de slides, do slide atual. O Sul ficou arrasado e sem os escravos, né? Porque uma dos resultados do Norte ter ganhado essa guerra foi a abolição da escravidão geral. Então, você imagina o estado que o Sul permaneceu, um estado de ódio, porque muitas pessoas culpavam os negros por essa derrota, por essa decadência total do Sul, né? Então, não é à toa que foi nesses estados do Sul que surgiram aquelas organizações que hoje em dia, pelo menos por nome, todo mundo conhece, né? Como a Ku Klux Klan, a KKK, porque esses negros, eles ganharam, vamos dizer assim, a liberdade, só que eles ficavam ali, muitos deles, né, a maioria deles ficou ali em um ambiente em que eles não tinham onde trabalhar, não tinham, então muitos continuaram escravizados. Depois começou a haver um processo que eles chamam de Great Migration, né, grande migração, quando milhões foram para o norte, mas os que ficaram no sul, eles tiveram que conviver com uma população branca muito hostil. E aos poucos foram passadas leis, e isso é muito importante, foram passadas leis de segregação. Então, durante muitas décadas nos Estados Unidos, a separação entre negros e brancos nos estados do Sul era legal, tá? Não era uma coisa ilegal. Então, por exemplo, havia as escolas separadas, os bebedouros separados, os negros, quando tinha ônibus, por exemplo, né, eles tinham que se sentar na parte traseira dos ônibus. Era, na verdade, um sistema social muito complexo. A gente está. Eu estou reduzindo aqui ao mínimo, mas era Porque, por exemplo, se você tinha uma loja de brancos e entrava um cliente negro, por exemplo, né? Havia toda uma etiqueta, um código social que as pessoas acabavam sabendo, né? Por exemplo, se houvesse só o cliente negro lá, o branco até poderia ajudar a carregar compras e tratar melhor. Se houvesse um ou outro branco na loja, culturalmente, esse branco, ele atenderia o negro porque ele ia ganhar dinheiro, mas ele não ajudaria a fazer nada, ele não ajudaria a carregar compras, enfim, era uma sociedade muito dividida em termos de etnicamente, né? Isso está fartamente descrito em filmes, alguns bons, a maioria não tanto, mas dá para você perceber. Bom, dentro desse contexto dos negros e dos escravizados, a música tomou um papel importante desde o início, né? Tanto é que eu comecei aqui com uma coisa que às vezes algumas pessoas não sabem, né? O banjo, que é muito utilizado em música country, ou em música folk, que muitas vezes é feita por pessoas brancas. O banjo, por exemplo, é um instrumento musical que veio da África, né? Ele foi passando por transformações até chegar no tipo de banjo que a gente conhece hoje, mas ele é um instrumento musical de lá. Por isso que eu até falei aqui, é muito usado na música folk norte-americana e pelos grupos de bluegrass, porque muitos desses aí são grupos brancos, tá? Claro, a gente tem os instrumentos percussivos, tal, e desde o começo, né, desde a época da escravidão, essa música africana, né, ou as músicas africanas, porque cada região tinha a sua própria música, fez parte da vida dos escravizados. Eles cantavam, às vezes, enquanto estavam trabalhando, inclusive, muitas vezes, os donos das plantações proibiam os escravos de cantar, porque achavam que aquelas mensagens nas músicas, primeiro porque eles não entendiam o idioma, né? E mesmo depois, quando as gerações começaram a nascer, filhos e netos e bisnetos, e essas gerações de negros começaram a falar inglês, muitos proprietários de terra proibiam que eles cantassem, porque muitas das letras
eram a origem do que hoje a gente chama de gospel, né? São os spirituals. Então, muitas das letras às vezes falavam assim: ah, Senhor, né? Oh Lord, a carruagem vai vir nos pegar, tal. Então, criou-se uma ideia de que algumas dessas canções, as letras, eram na verdade mensagens cifradas. Minha campainha tocando de novo, pessoal. Vou reduzir a tela. Criou-se ao Nelson Pedon. Bom, Pessoal, caso voltou. vocês desejem fazer alguma pergunta, não está autorizado utilizar o chat aqui, mas como estamos em poucas pessoas, podem utilizar o chat aqui mesmo do Meet, se vocês conseguirem. Caso contrário, lá no próprio Even. E aí eu repasso as perguntas para o nosso palestrante, professor Roberto, ok? E vocês viram que eu fiz uma besteira, né? Quando eu fui voltar os slides, voltei lá para o começo. Bom, então, como eu estava dizendo, criou-se. Vários estudiosos discutem isso ainda. Se aquelas primeiras mensagens das canções dos spirituals, né, que depois evoluíram ou viraram gospel, se aquilo lá era mesmo mensagem cifrada, como eu falei, a carruagem vai nos pegar à meia-noite, não sei o quê, ou se na verdade era simplesmente música que eles estavam cantando, evocando Deus. Porque, claro, depois essas pessoas que vieram da África, com o passar das gerações, foram cristianizadas. Todos esses assuntos são fartamente depois discutidos em canções, né? Aqui, na verdade, como eu falei, é só uma introdução, assim, paupérrima, porque isso é um assunto riquíssimo. Daí, então, tá vendo? Aqui eu coloquei um gênero musical que tem raiz na época da escravidão, é a música gospel, aquilo que eu estava dizendo lá antes, né? Que eles faziam, conforme eles foram se cristianizando, para procurar alento ou combinar fugas, vai saber, né? Isso ainda não está historicamente bem definido ou determinado. Você tem essas canções e depois você tem outros tipos de canção que evoluíram ou surgiram basicamente dos negros. Por exemplo, o blues. Quando a gente fala em inglês que a gente uma das formas de se dizer em inglês que você está triste é de você dizer que you've got the blues, né? I've got the blues. Então, esse tipo de canção evoca muito as dores da alma, né? Que ela ficou muito mais depois popular, inclusive pós-abolição da escravidão lá. Mas sempre que você escutar falar em blues, você lembra que na raiz disso tem esse sentimento de tristeza, né? Dos escravizados veio também o jazz, que hoje em dia, na verdade, isso daria uma. Cada coisa dessas que eu estou falando, muito rapidinho, por causa do horário, pessoal, daria um curso, na verdade. Porque se você pega, por exemplo, o jazz, que hoje em dia é tão aclamado como algo sofisticado e blá, 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 ele já foi considerado música de gentinha, tá? Porque houve um momento, isso era uma música que veio, entre aspas, dos guetos. Então, no começo do século XX, quando as operetas dominavam, tal, quando os primeiros brancos lá do norte, Nova York, Chicago e blá blá blá, começaram a ouvir jazz, isso não foi visto com bons olhos por muita gente, né? Era música de gentinha. Hoje imagina se você vai falar isso, tá? Eu estou dizendo a percepção que isso foi. E eu digo que essas coisas dão cursos porque a gente pode lidar com ligações culturais com gêneros musicais de hoje em dia, que às vezes são considerados também subalternos ou horríveis ou de gentinha, mas que a gente não sabe a legitimação cultural ou não que eles terão depois, né? Por isso que eu falei que cada uma dessas coisas dá um curso de pós-graduação. Bom, tem um livro que chama História Social do Jazz, para você ter uma ideia, tá? Aí tá falando recursos da música afro, ou das músicas africanas, né, que entraram para a ideia do cancioneiro norte-americano, que uma dessas coisas, que é a forma da chamada call and response, né, que, assim, essa estrutura musical que não é só. Aparentemente, as pessoas pegam muito isso com a letra, né, com a fala, mas isso está na instrumentação também, e ela foi ficando cada vez mais sofisticada, ou cada vez menos perceptível
Mas basicamente seria, sei lá, alguém fala uma coisa e alguém responde. Isso é o call and response. Uma das canções que eu vou mostrar rapidinho aqui depois, já é de 2016, mas ainda usa isso, tá? Só que, como eu falei, tem canções que só quando você entende um pouco mais de estrutura musical é que você vai perceber que existe, porque essas coisas de cultura, elas vão se ressignificando, né? Como está na moda dizer hoje em dia. E uma outra coisa que é muito que nunca morreu na canção americana e norte-americana e da qual eu gosto muito, né? É essa que eu chamo aí, ou na verdade eu não chamo nada aqui, eu peguei tudo de coisas já. Essa abordagem envolvente do canto. Bonito, né? É drama, gente. Tá? É drama. Você ouve black music, é sofrência, é grande, tá? São vocais grandes, é um show de melismas e vibratos e toda aquela história. Uma coisa que aí, para pessoas que gostam de música, né? Como que no Brasil, por exemplo, essa dramaticidade, de certa forma, foi negada por um determinado grupo social, de uma determinada forma musical que eclodiu nos anos 50, que usou o jazz norte-americano, né? Mas tornou isso bem suave, né? Essa coisa dessa grande emoção, isso nunca acabou na música norte-americana, né? Aí depois tem gente que diz que eles são frios, tal, mas isso é outra discussão também. Como eu falei, cada uma dessas coisas dá curso, e o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma hiper mega simplificação das coisas, né? Cultura sempre é difícil de falar. Bom, aí então, gente, essa introdução rapidésima, né? Para a gente pegar 4 canções que são, assim, existem 4 milhões de canções de N gêneros ou subgêneros musicais do que a gente chamaria de black music, que eu poderia ter escolhido aqui para a gente mostrar, tá? Como o tempo é curto, eu peguei 4, e como o tempo ficou ainda mais curto, eu ia tocar os vídeos para vocês conhecerem a canção, mas eu acho que eu vou fazer assim, eu vou tocar um pouquinho só do vídeo, só para vocês, para quem é mais jovem, né, conhecer a vibe. Eu sempre esqueço de pegar esse ocultar, né? Para vocês conhecerem, eu vou parar aqui a apresentação, porque eu quero apresentar um pedacinho do vídeo, para vocês conhecerem pelo menos a vibe da canção e aí eu poder comentar alguma coisa. Espero que estejam ouvindo. Sim, está tudo certo, né? Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the summer breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the... Bom, como eu falei, infelizmente, por questões de tempo, vamos... Mas vocês já perceberam, a vibe dessa canção, dá para procurar no YouTube, vocês viram que tem no YouTube, então, bom, aqui do slide atual. Nessa altura do campeonato, em 1939, eu não sei se a voz da Billie Holiday já estava começando, provavelmente já estava devastada um pouco pelas drogas, né? A história dela é tenebrosamente triste, e aí, quando eu estou dizendo devastada pela droga, no caso dessa canção, faz parte do drama, do charme horrível
que tem essa canção. Eu vou ver se eu consigo, 1939. Tá. Gente, eu coloquei a letra aqui, eu não vou esmiuçá-la, tá? Mas isso aqui, gente, foi lançado em 1939. Por que isso é importante? Porque geralmente quando a gente fala em protestos e canções de protesto e direitos civis e aquela coisa, a gente associa isso aos anos 1960, a gente associa aos anos 60. A Billie Holiday gravou Strange Fruit, na verdade demorou para ela gravar, porque a gravadora não quis essa canção. Ela apresentou pela primeira vez isso em 1939. Isso aqui era um poema escrito por um professor branco judeu de Nova York, tá? E que, olha o que diz aqui. As árvores do sul, eu vou traduzir super livremente, viu, gente? Eu não sou tradutor, na verdade, eu não gosto de tradução, mas isso é elitismo de professor de inglês, né? Eu sempre acho que dá para entender muito melhor em inglês, mas eu sei que isso não funciona porque todas as pessoas não sabem falar inglês. Então, vamos lá. Eu não vou traduzir toda, eu quero pegar uns pedacinhos para vocês verem o que ela estava falando em 1939. Então, está falando que as árvores do sul, elas carregam um fruto estranho, né? Que tem sangue nas folhas, tem sangue na raiz. E aí, então, já tem um corpo negro pendurado, swinging, balançando, na brisa do sul, Southern Breeze, porque existe toda uma tradição sulista do galanteio sulista, dos modos aristocráticos do sul. É um lugar onde as mocinhas eram felizes, tá? Então, existe toda essa coisa do imaginário aristocrático, cavalheiresco do sul. Tanto é que depois, aqui no 1, 2, 3, quinto verso, pastoral scene of the gallant South, né? Ou seja, é uma cena pastoral, do galante sul. Depois fala do cheiro da magnólia, doce e fresco. Só que essa visão cavalheiresca, romantizada do sul, só funcionava para quem era dono de escravos, só funcionava para quem era rico, porque aqui ela está falando de corpos negros linchados e colocados para apodrecer em árvores. Forte, né? Em 1939. Né? Não é à toa que muita gente considera essa, assim, the mother, né? A mãe das canções de protesto. Você fala assim, nossa, Roberto, descrevendo um linchamento, a gente vai chegar lá. Primeiro, só vou, para vocês terem uma ideia, né? 20 de abril de 1939 é que ela entrou no estúdio para gravar essa Strange Fruit, tá? Então, tá vendo o que eu já falei? Um poema chamado Bitter Fruit, né? O poema chamado Fruto Amargo, escrito por um professor judeu lá da cidade de Nova York. O que são esses linchamentos? É assim, pessoal, isso não acontecia só no sul, mas aconteceu, mas era bem generalizado no sul dos Estados Unidos. Aconteceu aqui no estado de São Paulo também, viu, gente? A gente nunca pode imaginar que essas coisas aconteceram só com o outro, viu? Mas, assim, milhares de negros e alguns poucos brancos, né? Alguns brancos foram linchados majoritariamente nos estados do sul, tá? Assim, o número a gente também nunca nunca saberá, tá? Mas aqui tem, né? Desses 4.743 linchamentos no país no período entre 1882. Então, desses 3.446 tiveram como vítimas pessoas negras. Os brancos que eram linchados, como eu falei, isso é uma estrutura social e cultural muito complexa, né? Os brancos que eram linchados, geralmente, é porque não tinham o status de branco. Existe uma coisa nos Estados Unidos que se chama white trash.
o lixo branco, olha o nome, né, que eles dão. Então, esse white trash nem sempre tem o status de branco, é diferente. Branco nem sempre é branco, tá? Você fala, nossa, mas esses linchamentos aconteciam como? Olha, gente, eles aconteciam, às vezes, anunciados em jornal, tá? Muitas vezes de formas cifradas, vamos dizer assim, mas há relatos de jornais publicando mesmo que ia ter o linchamento, e as pessoas iam assistir, as famílias iam ver, levavam crianças, coisas da KKK, né? Mas não só oficialmente da KKK, da Ku Klux Klan, né? Eram coisas que aconteciam. E isso até hoje não é crime federal, tá? A história dos negros lá nos Estados Unidos, eles nunca, mesmo para tentar fazer algo reparador, né? Por essas políticas reparatórias, mesmo depois de todos esses anos, esse tipo de coisa não foi considerado ainda um crime federal. Então, por que essa música é importante? Não só por causa da letra, mas aí eu tentei colocar pelo menos um pouquinho, né? Embora a minha ideia era ter colocado tudo, tal. Mas a gente sempre, quando estuda música, a gente não pode dissociar, não é só a letra, né? Quando você tem a mesma forma musical. Então, e o jeito que o cantor decide cantar são escolhas, né? Você percebe, pelo trechinho que eu toquei, como que a gravação é muito minimalista, o arranjo, ele é uma coisa mesmo para que você preste atenção na letra e na voz da Billie Holiday, para ressaltar, para você não ter, digamos assim, uma forma de não escutar aquela mensagem, tá? Só que ao mesmo tempo que esse andamento, que isso é minimalista, tem toda uma corrente de tristeza, né? E de silêncio por essas pessoas e de pesar, né? É uma melodia fúnebre. Isso causou um mal-estar muito grande entre pessoas, porque nunca as pessoas tinham ouvido uma letra de canção tão explícita sobre esse tema, né? Então, era assim, uma canção que você não podia ignorar. Tanto é que ela foi banida das rádios, a Columbia Records, que a gravadora dela não quis gravar. Só que, por outro lado, o que aconteceu? Também teve o efeito de que esse problema dos linchamentos inclusive, chegou até as câmaras legislativas, ao Senado norte-americano, né? Então, sempre essa relação que existe entre canção e dessas canções de protesto, especialmente dessas muito icônicas, né? Você tem uma reação de imediata repulsa por parte de quem não quer ou gostaria de ouvir aquilo, né? Ela foi proibida de cantar isso, pediam para ela não cantar nos lugares. Como eu falei, cada coisa aqui daria um curso. Esses cantores negros faziam turnês pelo Sul também. Mas mesmo fazendo turnês pelo Sul, sendo artistas, eles não podiam usar os mesmos lugares dos brancos. É uma coisa muito complexa, tá? Mesmo grandes artistas negros nos anos 40, 50, eles tinham que usar os lugares dos negros, mesmo não podiam às vezes comer nos restaurantes. Então tem toda uma problemática maior, né? Que eu estou hipersimplificando até mais ou menos com pesar, tá, gente? Eu peço até desculpas, mas para a gente não ficar muito no tempo, tá? Mas essa é uma canção que eu recomendo que vocês procurem ouvir. E esses vídeos que eu deixei, depois alguém, se quiser, na verdade, se você digitar esse título da canção aí no YouTube e legendado, né, se você não fala inglês, você vai encontrar legendado, tá? Eu vou agora pular a década e
para minha... Nos meus momentos mais... What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking you is for a little respect when you come on. Hey, baby, just a little bit. Oh, just a little bit. Mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong while you gone. I ain't gonna do you wrong 'cause I don't wanna. All I'm asking is for a little respect when you come on. Baby, just a little bit. Oh, just a little. Bom, deixa eu parar, porque se eu deixo a Aretha... Assim, aí uma informação que talvez vocês não precisassem ouvir, ou não interessassem para a palestra, mas nos meus momentos mais de fã, eu acho que esta é provavelmente a canção popular mais importante que já foi gravada. Né? Eu não... Enfim. Bom. Respect, da Aretha Franklin, tem uma história e uma jogada muito, muito interessante. Deixe-me ver se... Porque assim, gente, olha, rapidíssimo. O que você quer? Eu tenho, ó, eu tô pedindo respeito quando você chegar em casa. É uma mulher que tá cantando. Tô pedindo respeito quando você chegar em casa. Eu não vou fazer nada errado enquanto você estiver fora, né? Eu só quero respeito. E eu vou dar todo o meu dinheiro para você. Ó, gente, uma mulher falando isso em 1967, né? E então eu só tô pedindo de volta, ô menininho, ô benzinho, que você me dá respeito. Ah, os seus beijos, não sei o quê. Mas os seus beijos são mais doces do que mel. Mas sabe o que, filho? Meu dinheiro também. É uma mulher falando para o marido dela, para o homem dela, que ela quer R-E-S-P-E-I-T-O, já que eu estou traduzindo, né? Então isso fica forte, né? E aí tem esse sock it to me, que é uma gíria, que ela sempre diz que isso não... É tipo... como é que eu vou traduzir isso? Sock it to me. Vem em mim. Mas... na época, ela disse que isso não tinha uma conotação sexual, mas passou para a história com uma conotação sexual. Ainda semana passada, ou retrasada, eu fiz uma resenha no meu canal do maravilhoso álbum novo do Bruno Mars. Eu sou fã de black music, gente. E do Anderson .Paak, que tem uma das letras, e um deles fala "Sock it to me". Quando você escuta isso em black music hoje em dia, a referência é a Aretha. Bom, por que isso está numa aula ou numa palestra de canção de protesto? Porque você fala, professor, isso é uma coisa puramente pessoal, é a mulher que está falando para o marido dela que quer que ter respeito e o dinheiro dela lá, para fazer valer o dinheiro que ela dá para ele. Então, gente, duas coisinhas que dariam cursos. Primeiro, esta canção é um cover. Originalmente, isso foi cantado pelo Otis Redding, que é um outro grandão da black music. Era um homem cantando isso. Percebe que quando a Aretha pegou essa canção e adaptou, porque não é exatamente igual a letra, mas é quase. Quando ela pegou essa letra de um homem que estava chegando em casa e falando assim para a mulher dele, ó, eu te dou dinheiro e eu quero que você faz tudo para mim. Durante um bom período, essa letra não causava espanto. Hoje em dia, para nós, pode causar. Mas quando ele gravou isso em 1965, ainda não causava tanto espanto para parte do público. Só que daí a Aretha, muito esperta, ela falou, eu vou gravar essa canção. E aí, quando ela gravou essa canção, ela roubou do Otis Redding, porque a gente só menciona que essa canção é do Otis Redding para saber, olha o que essa mulher fez. Ela ressignificou, como está na moda dizer hoje em dia, toda a letra
no lugar de ser um homem pedindo que a mulher, ó, eu te dou a grana e você por isso tem que fazer, é uma mulher que está virando essa mesa, em uma época em que mulher, vamos dizer assim, teoricamente, não precisaria ou deveria trabalhar para fora. Como eu falei, são questões culturais muito complexas que eu estou reduzindo, pessoal, até porque isso envolve muito também questões étnicas, de quem trabalhava, de níveis de violência doméstica. A própria Aretha apanhava enquanto ela, do marido que ela tinha naquela época, enquanto ela gravou essa canção. Enfim, é uma miríade de coisas, né? Mas, de forma geral, é assim, ela pegou e virou a mesa. É uma mulher economicamente independente, que está pedindo, que está dando o dinheiro. Ela meio que sustenta o homem, pelo jeito aí, e está falando para ela, ó, filho, eu quero respeito. Só que isso extrapola essa dimensão. Já seria muito se fosse essa dimensão. Mas a gente não pode esquecer que isso foi gravado em 1967 e que a Aretha Franklin, ela era amicíssima do Martin Luther King. A Aretha Franklin veio de uma casa economicamente de classe média boa economicamente. O pai dela era um pastor, bem conectado, ela cresceu em casas boas dentro da comunidade negra, tal, e ela fazia muitos eventos de caridade com o Martin Luther King, né? Então, quando ela grava em 1967 uma canção na qual ela não apenas vira mesa, né, do eu lírico masculino para o feminino, mas que ela pede não, ela grita, ela exige, porque ela fala, ela soletra esse respect. Então, o que acontece? Todos aqueles grupos que nos anos 60 estavam lutando pelos direitos civis, no caso, não só os negros, mas o movimento feminista, na verdade, todos os excluídos, vamos dizer assim, ou todas as pessoas que achavam que mereciam respeito, se identificaram com a canção, inclusive pessoas brancas. Por quê? Porque é uma canção de protesto que, na verdade, está pedindo uma coisa que todo mundo quer, brancos, negros, amarelos, albinos, quer respect, tá? E essa canção, ela é emblemática por vários sentidos, porque, ao contrário de Strange Fruit ou de outras canções, ela, por não ser um petardo direto, né, contra racismo, por exemplo, ela fez sucesso comercial. Ela, na verdade, é uma coisa que na indústria da música norte-americana chama-se crossover hit. Ela virou um sucesso que ultrapassou fronteiras, porque por isso que eu falo que cada coisa aqui daria um curso, né? As paradas de sucesso nos Estados Unidos são segmentadas também. Então, você tem a parada de soul, parada de dance, parada de blues, parada de não sei o quê. E você tem o que a gente chamava, hoje em dia isso não é tão importante mais, streaming e tal, mas naquela época era muito importante, durante muitas décadas foi importante, que é o tal Hot 100, né? A parada da Billboard, a 100 mais da Billboard. É uma revista lá. E essa canção chegou em primeiro lugar na Hot 100. Ou seja, ela fez um crossover, ela extrapolou o sucesso nas paradas de R&B, né, de Rhythm and Blues, e foi para a parada nacional. Isso virou uma febre, ela ficou semanas na parada nacional. E se você pegar 1967, na verdade, se você pegar uma boa parte da segunda metade dos anos 60 e tal, era um mundo dominado musicalmente por homens brancos, Beatles, Dylan, Birds e blá, blá, blá. É uma parte que, na verdade, eu nem entendo muito, porque eu prefiro a black music, né? Eu só conheço esses meninos aí porque eu tenho que conhecer, eu amo música, mas eu basicamente não os escuto, né? Agora, ela pegou essa mulher negra, ela ficou em primeiro lugar num ano em que a maioria, se você pegar lá, eu não vou, claro, falar isso, assinar, mas provavelmente deve ter sido a única mulher negra que chegou em primeiro na Billboard esse ano. E, na verdade, não era tão fácil assim, uma mulher negra chegar na Billboard, tá? Isso daria uma outra história. Nem uma mulher branca, às vezes, chegava em primeiro lugar na Billboard e tal, mas daria uma outra história. Então, por isso que o Respect é
é tão famosa, e por conta dessas coisas que eu falei da letra, mas tem muito mais coisa dentro dessa letra, sabe? O próprio arranjo da canção, que foi feita pela Aretha e as irmãs, é um crossover, ela conseguiu agradar e conseguiu ter elementos de blues, de rock, o rock feito na época, claro, e algumas coisas muito inteligentes na letra. Tem uma hora que ela fica lá, Ria, 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 Ria. Parece que não é nada, né? Mas não só é o primeiro, as duas letras de Respect, como também é a forma como a família conhecia a Rita. A Rita era Ri, né? O backing vocal é feito pelas duas irmãs dela, menos famosas. Eu fiz vídeos sobre essas duas irmãs no meu canal do YouTube, lá no Robertano, tá? Aí, se quiserem saber, vão para lá. Então, essa é uma outra canção que é emblemática dentro do movimento de direitos civis e de consciência negra e tal. Bom, agora vamos para um outro. Vamos parar. Meu Deus do céu, 11h52. Vamos lá, porque eu não quero mantê-los. Eu tive que comprimir tudo, mas enfim, não deve estar saindo tão como eu planejei, gente, peço desculpas, mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Music hit your heart, 'cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Know what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Got to give us what we want. Bom, vamos lá então. Essa é uma linguagem que provavelmente já é mais conhecida para as novas gerações, né? Eu não sei. Hip hop ou rap. Public Enemy foi um grupo polêmico e que a gente tem que apreciar com cautela. Antes até de começar a falar mais sobre esta canção, a gente tem que... porque é assim, a gente tem que apreciar as coisas com cautela, porque no caso do Public Enemy, durante muitos anos, agora o Chuck D mudou um pouco, ou pelo menos o discurso mudou, né? Durante uns anos, alguns elementos das letras do Public Enemy tinham elementos antissemitas e homofóbicos, né? Então, isso torna a coisa um pouco mais complicada, e eu acho que eu escolhi a canção também por causa disso, né? Porque eu acho que mesmo esses discursos, eles têm que ser falados e ditos na sua importância, mas também dentro dos seus limites e das suas críticas, como que eles podem ser criticados. Como eu disse, depois o Chuck D, ele, inclusive, quando, na época do Bill Clinton, não, aquele presidente Obama, tinha a tal da Marriage Bill, eu fico lendo essas coisas tudo em inglês, eu não acompanho isso pela imprensa brasileira, mas a lei do casamento lá, né, Marriage Bill, gay, o Chuck D acabou falando algumas coisas bem interessantes, né, mas é claro que a gente tem que pegar, então assim, nesta época, embora tenha esse discurso muito progressista para a comunidade negra, em outros quadrantes ele não era tanto assim, mas a gente também tem que não só criticar, também tem que acreditar que as pessoas também podem mudar, não é? Então, outros grupos seguiram também por esse caminho. Mas o que importa aí? O que importa, que eu acho no Fight the Power, que é lute contra as forças estabelecidas, tá? Aqui, gente, eu assim, triturei a letra da canção. Na verdade, é uma coisa que eu esqueci de dizer, da Aretha também está triturada, tá? Mesmo tendo 1 hora e pouco, eu sabia que eu não ia poder ficar analisando as letras com vocês, senão estouraria muito tempo. Então, eu triturei a letra, inclusive sem colocar aqui do jeito que a gente academicamente deveria fazer, entre parênteses, com as reticências, mas também aí para não ficar um
um diagramão muito, muito grande, tá? O que acontece nessa canção aqui é que a gente já está em 1989, isso é uma coisa bacana, né? 1989, tá aqui um quinto verso, 1989, o número, um outro verão. Olha que coisa bacana, né? Quando a gente fica analisando letra. Ao mesmo tempo em que ele determina o ano, ele generaliza este ano, dizendo que foi como qualquer outro verão, tá? Então, a letra, como está dizendo aí, lute contra o poder, tá? Então, tá falando lá, a nossa liberdade de expressão, our freedom of speech is freedom or death. A nossa liberdade de expressão é liberdade ou é morte. A gente tem que lutar contra os poderes estabelecidos, né? The powers that be, isso é uma expressão, né? The powers that be são os poderes estabelecidos. A gente tem que... depois aqui vai ter até uma coisa que tem até na Netflix. É claro que a tensão racial nos bairros negros aumentava muito. E nos anos 80, sei lá se eu posso dizer aumentava muito, ela sempre foi grande, mas enfim. O que aconteceu nos Estados Unidos, antes até de continuar aqui, até para vocês entenderem um pouco melhor, nos anos 50, a partir dos anos 50, a classe média branca, basicamente, começou a abandonar os centros das cidades, que lá chamam-se de downtown. Elas foram para os subúrbios. No contexto norte-americano, pessoal, a palavra subúrbio, suburb, é diferente do significado que tem no Brasil, tá? Os suburbs eram lugar, era o que a gente chama hoje de condomínio fechado, ou condomínios aqui no Brasil. A partir dos anos 40, 50, a classe média branca começou a fugir da violência, isso era falado nas propagandas para as pessoas comprarem esses tipos de casa, tá? Vocês devem ter visto em filme, né? Para quem vê série, filme, aqueles conjuntos residenciais que tem nos Estados Unidos, em que você só tem casa. E, na verdade, muitos funcionam assim mesmo. Quando a gente está lá, se você quer comprar um pão, você tem que pegar o carro e ir para a grocery, porque você não vai ter ali pão, né? E se você quiser pegar o ônibus para ir para a grocery, você vai ter que andar 1,5 milhas. Então, ficaram lugares para as pessoas que tinham carro, para a classe média branca, basicamente. Só que esse fenômeno, a partir dos anos 80, 90 e tal, começou a ocorrer um outro fenômeno, que é o tal da gentrificação. Pessoas hipsters, muito bem intencionadas, né, às vezes, brancos, tal, começaram a comprar e habitar essas áreas dos centros das cidades, dos downtowns. Isso aconteceu em Nova York, isso aconteceu em São Francisco, tal. É claro, quando você começa a ver um bando de hipsters mudando para esses lugares, aí os preços ficam caros. E aí, então, as pessoas que restavam a elas apenas tinha restado apenas o centro da cidade, o tal do downtown, elas tiveram que começar a ir para outros conjuntos habitacionais piores ainda. Por quê? Porque daí os brancos estavam lá comendo e negros da classe média estavam comendo aqueles downtowns. Hoje em dia, se a gente vai para São Francisco, por exemplo, a gente vê áreas gentrificadas que são lindíssimas, né? E aí as pessoas de lá falam, isso aqui nos anos 60, nos anos 70, a gente não podia andar aqui, que era assaltado. Olha como está lindo, né? Eu tenho amigos brancos, né? Meus amigos nos Estados Unidos. Eu sou um branco, acabo tendo amizade com pessoas brancas. Então eu me lembro deles comentando essas coisas, né? Nossa, não dava para andar, olha que maravilha. Eu ouço, fico quieto, eu vou ficar antagonizando, né? Mas a história eu entendo, quer dizer, alguém estava lá e teve que sair depois que o lugar passou a ser valorizado de novo. E a gente sabe quem é esse alguém. Então, um dos fenômenos que estava acontecendo nessa época era esse processo de gentrificação e aquela violência sistêmica que vocês sabem que acontece com os negros. E aí, então, surgiu o movimento do rap e do hip hop, né, nas ruas do Bronx, em outros lugares, que dessa forma bastante agressiva, falando, aí, tá vendo? To revolutionize, make a change, nothing is wrong. Então, eles estavam querendo revolução, tá? Isso aqui fez parte da trilha de um filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Talvez tenha algum streaming, ou talvez você consiga hoje em dia ver até no YouTube, tá? É um filme bem legal.
E aí, então, nessa letra, ele incita as pessoas, aos negros a lutarem. E, inclusive, olha quem que ele ataca. Depois ele se retratou, ele, Chuck D. Ele ataca o Elvis Presley, porque, como eu falei, gente, cada coisa que tem aqui dá um curso. Existe uma discussão muito grande entre muitos negros de uma coisa que se chama apropriação cultural. Então, muitas coisas que são negras, às vezes, depois que elas vão para a esfera dos brancos, elas começam a fazer sucesso. Então, durante muito tempo, o Elvis foi visto por algumas pessoas, ainda como um desses usurpadores, né? Os negros criaram rock, estou dizendo de forma geral, como que esse discurso né? Eu não posso aprofundar nada aqui por falta de tempo. Nossa, tá vendo? Os negros criaram isso, e ó quem que é o rei do rock? É o Elvis. Ou fulano lá, se você tem uma sériezinha de documentários na Netflix que chama Isso é Pop, This is Pop. Tem nos anos 90 teve uma banda muito famosa que chamou Boyz II Men. Era uma boy band negra. Não demorou, e ela voou altíssimo nas paradas. Não demorou 2 anos, veio uma enxurrada de banda de meninos branquinhos, Backstreet Boys, NSYNC, fazendo o mesmo tipo de som, inclusive escritos por suecos, muitos desses hits, e dominou a parada, e tirou o Boyz II Men da jogada. Porque daí, para você ter um pôster no seu quarto, as meninas adolescentes brancas iriam preferir ter o Ken de pôster. E, enfim, esse é o tal do processo de apropriação cultural, né? Que daria um curso e uma polêmica à parte. Tá vendo que nessa letra aqui, ele faz essa alusão. Fala assim que Elvis era um herói para a maioria, mas ele, bom, esse S aqui é shit, tá, que ele fala na letra. Mas para mim ele não significava merda nenhuma. E ele fala, né, um racista, vagabundo, não sei o que. Depois, como eu falei, ele viria a se retratar com relação ao Elvis, ele viria a se retratar. Né? Eu diria que ele também não passou de uma peça no quebra-cabeça, mas abaixo aqui, e muito mais forte, ele ataca o John Wayne, que para vocês jovens, né, não significa nada, não é ninguém. Eu tenho uma camiseta do John Wayne. Ai. Mas, enfim, eu sou um senhor de 54 anos. Eu cresci vendo filmes do John Wayne. John Wayne foi um cowboy branco. E que ator que ficou famoso por interpretar filmes de cowboy branco. Na verdade, a mulher dele era mexicana. As coisas nunca são tão simples, mas, de forma geral, ele era, sim, um cara conservador, reacionário e tal, e ele era, durante muito tempo, ele morreu em 1977, uma coisa assim. Pra vocês terem uma ideia, os bem mais jovens, durante 20 e tantos anos, naquelas pesquisas, qual ator mais famoso, mais popular, ele ficava em primeiro lugar, né? Hoje em dia ele não é mais ninguém para vocês, porque nós estamos em 2021, e é bom que ele não seja mais ninguém. Mas ele tem uns filmes bem legais, que não são racistas, não, tal. Mas isso é outra história. The Searchers é um bom filme. Anyway, nessa letra, então, o que o Chuck D está fazendo? Ele está chamando para a luta os negros e também está cobrando, chamando na chincha, como eu dizia antigamente, os branquelos. E aí ele fala, né, a maioria dos meus heróis não aparecem em selos. John Wayne estava em selo, tudo, né? Aí ele dá uma olhadinha para trás e você vai achar nada, a não ser nothing but rednecks. Rednecks é um termo tão pejorativo para usar contra branco. Ao pé da letra, redneck é pescoço vermelho. É caipira, que indica que a pessoa tem trabalho braçal, né? Ela fica no campo ou fica fazendo trabalho braçal o tempo inteiro, então ela é um redneck. Então, é uma forma de dizer caipira. Então, ele está falando nessa letra para lutar contra o poder e está dizendo que os brancos se apropriam das coisas dos negros e que os negros ficam em segundo lugar e nunca estão em último, sei lá que lugar que eles ficam, e eles nunca viu ninguém dos heróis negros dele sendo representados. Imagine isso numa cultura hip hop, né? Então, por isso que essa canção foi importante.
tá? E era uma época em que eles faltava uma liderança negra, né? Porque nos anos 60 você tinha o Martin Luther King, você tinha o cara lá do Malcolm X. A partir dos anos 80, quando os filhos da geração dos anos 60 estavam na ativa, vamos dizer assim, não é por acaso que os grandes líderes e heróis passaram a ser rappers, tá? Seria uma outra discussão, um outro caminho de discussão, né? Como que, por exemplo, um cara que aí só se você for mais velho mesmo vai conhecer Jesse Jackson, mas ele não tinha, se não me engano, ele chegou até a ser um desses candidatos independentes à presidência nos Estados Unidos, porque nunca só tem 2 candidatos, viu, gente? Existem muitos candidatos, mas é que a gente sabe que vai ganhar democratas ou republicano, né? Enfim, mas existem candidatos independentes lá. O Jesse Jackson acho que chegou a ser um deles, tal, mas é muito radical às vezes para o público branco, tal. Então, durante esse período, ou a partir daí, vários líderes da comunidade negra passaram a ser artistas, né? Rappers, cineastas, como Spike Lee e tudo mais, tá? Então, falharam, os afro-americanos se voltaram para outro lugar. Muitos dos novos líderes seriam tal, melhor ou pior, eu não vou ficar lendo para vocês. Isso aqui eu coloquei, tem uma série na Netflix que chama Olhos que Condenam. Foi um caso que aconteceu em Nova York nos anos 80, que negros que foram acusados mais uma vez por um crime que eles não cometeram, tal. Essa foi uma influência direta na canção do Public Enemy, tá? E aí, então, apenas jovens, não sei das quantas, Fight the Power foi encomendada por outro líder negro com ascensão no entretenimento, que é o Spike Lee. Lembra que eu falei que tá no filme Faça a Coisa Certa? Esse filme, acho que numa época ele estava em Netflix. Hoje em dia, esses filmes mais antigos, às vezes podem estar até no YouTube, né? Eu não sei dizer, porque... tá. E a última, bom, aí tem... e uma coisa que eu esqueci esqueci, não, né? Estava aqui por último. Fight the Power também é uma ressignificação. Existe uma canção que aí você procura, dos Isley Brothers, 1975, que se chama Fight the Power, mas olha como o tom também foi feito em 1975, gente. Aí o tom dessa Fight the Power, que depois o Chuck D... a história é assim, o Chuck D conta que foi a primeira vez na vida dele, quando criança, que ele estava ouvindo uma música e ele ouviu a palavra merda. Então, para o contexto dos anos 70, essa canção do Isley Brothers já é revolucionária, porque assim, é um cara que quer tocar e está denunciando o racismo, né? Eu tento tocar minha música, eles dizem que minha música é alta demais, eu tento falar sobre ela, mas eles me botam para correr. Então, né, deu para perceber pela vibe que também é uma canção sobre racismo. Então, o Chuck D ouviu isso quando criança e depois pegou esse tema e virou aquele rap que é muito, muito mais contundente, mas aí você tem que levar em consideração que já estava em 1989, tá? Finalmente, e tentando o Made in 9, mas mesmo correndo, gente, eu não consegui ser mais conciso, porque a ver, espero, porque eu fui pego meio de surpresa, então vamos lá. Essa aqui eu peguei, porque assim, eu falei, eu não vou pegar só coisas icônicas, a vida e os protestos. Opa, peraí que eu tô fazendo errado. As vidas e os protestos não são feitos só de coisas icônicas, e tem uma canção, uma guia.
First they stole our bodies. I can't cry no more. Then they stole our sons. Chamada e resposta, gente. Call and Then they response. stole our Tá? God. I can't cry no more. And gave us new ones. I can't cry no more. Then they stole our beauty. I can't cry no more. The comfort in our skin. I can't cry no more. And then they gave us duty. I can't cry no more. And then they gave us sin. I can't cry no more. Then came generations that helped to build this land. Bom, parei de compartilhar porque... Bom, essa canção, ela não fez sucesso, ela... Vamos ver se eu consigo aqui. Na verdade, ela é feita, e aí é que está a importância dessa canção, tá? Vamos ver do slide atual. Muita gente talvez nunca nem ouviu falar da Rhiannon Giddens, e não é considerada icônica, mas olha o que essa... Olha, a letra disso aqui, gente, é assim... É praticamente a história do tráfico de escravos, tal. Eu vou dar uma rapidíssima em alguns versos, tá vendo? Ó, primeiro eles roubaram nossos corpos, e aí a comunidade, vocês viram no vídeo? Ela fala e a comunidade responde. Eu não consigo chorar mais, né? Então, roubou os corpos, roubou os filhos, e deu novos, porque essas pessoas perderam religião, os filhos eram mandados embora, né? Então, ó, roubaram nossa beleza, roubaram o conforto, né, que a gente tinha na nossa própria pele. Aquela história de dizer que a beleza negra, ou que o cabelo pichainho, o cabelo isso é feio, a cor negra é feia e tal. Aí, além de roubar tudo isso, eles deram tarefas, eles nos deram pecado, porque eles tiveram que mudar de religião, né? As religiões da África talvez tenham sido diferentes com relação a isso. E aí fala lá que vieram gerações que ajudaram a construir essa nação, né? E essas mãos negras que acharam um novo Deus. Então, aí está falando que depois que eles foram convertidos para o cristianismo, eles acharam um novo Deus, e as igrejas serviam como lugares paradisíacos, né? Como lugares seguros. Eu já vou explicar por que essa canção existe, tá? Porque o que acontece é isso, né, pessoal? As igrejas nos Estados Unidos tiveram um papel muito importante dentro da comunidade negra. Eram lugares onde eles podiam se reunir de forma mais livre. Isso quando as igrejas não eram atacadas, né? E aí, então, a letra aí está falando que eles perderam tudo, né? Vieram lá, a pele, não sei o quê. Finalmente, eles construíram o país e acharam um lugar que era comunidade para eles, que era igreja. E aqui ela fala, and then they stole our solace, and then they stole our peace. Então, eles roubaram a nossa paz com incontáveis atos malvados e ódio, porque essa canção ela foi feita especificamente para um massacre que ocorreu numa das primeiras igrejas negras dos Estados Unidos. Essa igreja aqui, episcopal americana Emmanuel, né, em Charleston, na Carolina do Sul, lembra? No sul, né, muitos estados sulistas. Desde o século XVIII, ela era refúgio para os negros. Tá? Grandes decisões e reuniões foram tomadas ali. Nessa noite de 17 de junho de 2015, um branquelo entrou lá com uma arma e matou 9 pessoas. E o pastor, senador, morreu. Esse Clementa é homem, tá? É um senador negro. Então, essa canção, ela veio especificamente como resposta para esse massacre. Mas não é só disso que está falando, né? Porque o número de casos que a gente tem disso nos Estados Unidos é enorme. E, para terminar, 500 Years of Poison, não sei das quantas, e 500 anos de... perdi aqui. Mas eu explico o que eu quero dizer. Ficou faltando um negócio. Mas tá legal. Eu sei o que eu preciso falar, vocês não precisam ficar olhando. Tá acabando, pessoal.
Olha, o trechinho que eu coloquei para vocês, acho que deu mais ou menos para vocês perceberem como que quando a gente analisa música, a gente não pode ficar só na letra, né? Você percebe como que essa canção de protesto é diferente das demais que a gente viu. São variações da canção de protesto. Nessa aí, você vê que é uma canção, ela não tem finalidade comercial. Você imagina uma canção dessa atingindo primeiros lugares em parada de sucesso? Não que isso seja errado, mas essa canção não quis isso. Essa canção, ela voltou para a tradição negra. Agora eu posso me mostrar, né? Só que eu estou todo suado aqui. Essa canção, ela volta para a tradição africana. Vocês viram que é um tambor. Pom, pom. A cantora fala, eles roubaram nossos corpos. E aí a comunidade responde, nós não podemos mais chorar. Aí você entende esse nós não podemos mais chorar da maneira que você quiser, porque não tem só um significado. Você pode dar mais de uma leitura, tá? E você percebe que está todo mundo no palco. Ela diluiu a linha entre entertainer, cantor, que tem um ego e está fazendo uma canção de protesto para a plateia cantar. Ali não, é uma noção de comunidade. Por isso que ela usa formalmente essa coisa africana do chamado e resposta, mas ela usa da forma mais óbvia possível. Você fala, nossa, professor, que primitivo, né? Não, arte, formas artísticas, elas têm que ser usadas para transmitir os conteúdos que elas podem e querem e precisam transmitir. Então, olha só, o que você precisa para cantar essa canção aí? Você só precisa de um bom, de um tambor. Você não precisa de palco, porque é a relação do entertainer, né, da pessoa que está cantando, em nível de igualdade com a sua comunidade, retomando a tradição não só africana, da música minimalista de call and response, de chamada e resposta, mas também a tradição da igreja, porque aquilo é como se você estivesse recontextualizando tudo aquilo em um ritual. Então, você percebe como que, neste último exemplo de canção de protesto, o cantor invoca uma noção de coletividade. O coletivo foi cantar. Não precisa mais da Aretha Franklin, não precisa mais de Beltrana. Nós podemos fazer isso. Haja vista que a gente tem, então, uma canção de 2015, que é um mundo bem diferente, em alguns aspectos, né, gente, do mundo das superestrelas como Aretha, como Beltrano e fulano, né? É o nível em que você pode ter um canal no YouTube, é um mundo onde você pode desenvolver sua própria comunidade, tá? Gente, basicamente era isso. Eu fiz rapidíssimo, o mais rápido que eu consigo, Marcelo, e pessoas que estão aqui. Ficou acho que superficial, né? Mas não tem jeito de ser mais profundo, não só porque a gente não tinha muito tempo, porque esses assuntos, como eu falava sempre, cada um deles daria um curso de pós-graduação, porque é muito complexo. Mas eu espero que tenham gostado e, sei lá, enfim, eu agradeço. Nós que agradecemos, professor Roberto. Eu nem fiz inserções no meio, porque até peço desculpas ao senhor, peço desculpa a todos que estão aqui na palestra, né? Mas teve um contratempo de horários e isso acabou ocorrendo, né? E além do que, nós estamos hoje em um sábado, né? Apesar de um sábado letivo, eu entendo, nós estamos prestes aí também ao Enem, eu sei que muitos estão se dedicando a isso. Exatamente. Mas nós da Comissão Etno, que representamos o Instituto Federal Campus Birigui, tenho a agradecer imensamente ao professor Roberto, a vocês, alunos. Peço mil desculpas, Roberto, por infelizmente ter que reduzir, porque a sua palestra é maravilhosa. Eu acredito, eu vou já intimá-lo a participar em 2022, no nosso evento que será presencial. Acredito que vai ser bem bacana, podemos fazer um projeto bem interessante com os alunos pessoalmente.
E eu quero agradecer a Rafaela, a Heloísa, a Fabiana, a Lana, que estava, mas acho que ela deve ter tido algum problema e acabou saindo, né, do nosso evento. Eu só tenho a agradecer a vocês, a Comissão Etno agradece por esse excelente evento. Roberto, muito obrigado por compartilhar essa sua experiência, essa trajetória maravilhosa. E eu já acompanho os canais. Quem não acompanha o professor Roberto, vai lá nos canais dele, acompanha o canal Robertão, é maravilhoso. Obrigado. E obrigado, um bom final de semana a vocês. E mais uma vez agradeço em nome da Comissão Etno pela colaboração e participação de todos. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.